E eu imediatamente passo, então, a palavra já para os representantes da Universidade Federal do Mato Grosso, que vão fazer essa nossa primeira apresentação. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Roberto, sou do núcleo da UFMT. Estou coordenador, não sou coordenador. E vou fazer uma breve apresentação do nosso núcleo. Nós somos um departamento pequeno, temos no total 13 professores só. Desses 13 professores, 4 estão no PROF e nós cooptamos mais 2 professores. Um é da Escola Técnica Federal, quer dizer, agora é Instituto Técnico Federal de Ensino, e o outro professor é da Secretaria de Educação e de uma universidade privada. O nosso departamento atua com educação desde a década de 90, praticamente. Tá? Mas na década de 90 nós não tínhamos o curso de filosofia, que só foi criado em 2000. Tá? Então, tanto o professor Aristides, que é da Secretaria de Educação do município, como o professor Lívio, que não está presente, mas atua com a gente, e está na escola técnica, nós conhecemos com a nossa atuação na educação, através do Instituto de Educação lá da UFMT, e foram cooptados exatamente porque eles trabalham, têm um compromisso muito sério com a área de educação. Nós agora vamos abrir um edital para ver se a gente consegue trazer novos professores. Entraram 4 professores, porque um dos professores que era do PROF se aposentou, inclusive, mas 3 professores se aposentaram. Tá? E nós vamos tentar cooptar esses professores para entrar também no PROF. Né? O nosso estado é um estado grande, né? Acho que todo o Nordeste cabe dentro do Mato Grosso, né? Então, e é um estado pouco povoado, mas são longas distâncias. Então, o nosso curso, o nosso PROF, normalmente tem aula na sexta, no sábado, né, para fazer com que os professores possam vir até a capital. O próprio professor Alexandre é de Primavera do Leste, é uns 250 quilômetros, né? Agora, estava 720. Tem um outro professor que está uns 700 e poucos quilômetros também, né? Então, as distâncias lá são grandes. Você pode andar 200 quilômetros sem ver um posto de gasolina. Não estou nem falando uma cidade, né? Então, é gigantesco, né? É um estado muito grande e pouco povoado. Tem só 3,5 milhões de habitantes, o estado todo, né? Mas os núcleos são muito distantes. Então, a nossa preocupação foi fazer o curso concentrado na sexta e no sábado, que é a forma deles conseguirem uma certa licença para ir para lá. Às vezes demora um dia para voltar, um dia para vir, né? Então, a nossa atuação está sendo essa, né? Nós estamos com perspectiva agora, com esses novos professores, de tentar ampliar um pouco o nosso núcleo. E nós temos perspectiva de ampliar o nosso departamento, porque nós temos vários professores substitutos, que nós estamos esperando contratar novos para vir. Mas a gente não sabe como é que vai ser por causa desse governo, e que governo que vai entrar, né? A gente também tem menos perspectiva de saber o que vai acontecer, mas esse é o nosso histórico. Então, nós somos um departamento pequeno, nós temos licenciatura, temos bacharelado, temos o mestrado acadêmico e temos o PROF. Né? Todos os professores do PROF trabalham também no mestrado acadêmico, trabalham no bacharelado e trabalham na licenciatura. Né? Então, a gente é bem produtivo, né? Sem dúvida nenhuma. E estamos com boas perspectivas, a gente tem esperança de que vai melhorar, né? E é isso, eu vou passar a palavra para o nosso grupo. Nós trouxemos 4 alunos. Eu falei um pouquinho só. Tá? Nós trouxemos 4 alunos e o professor Aristides. Tá? Vou passar a palavra para eles, para apresentar os trabalhos. Tá? E espero que todos curtam. Obrigado. Bom dia. Então, nós estamos nessa realidade muito aberta do Mato Grosso, né? Nós ainda estamos em busca de uma identidade para o nosso estado, dada as diversas origens das pessoas do nosso estado. Eu estava numa cidadezinha chamada Campinápolis, e era habitada por 14 mil pessoas, e 7 mil indígenas e 7 mil, entre aspas, brancos, que é assim que eles falam.
E a escola onde eu lecionava, a Escola Estadual Couto Magalhães, era uma escola em que 30% a 40% dos meus alunos eram indígenas, da etnia Chavante. E está acontecendo um fenômeno muito interessante nesse ambiente, que a escola está em busca de uma adaptação para que os chavantes que são alfabetizados em chavante e em português, então eles demoram muito o desenvolvimento e apreensão dessa linguagem fluente do dia a dia, e eles são alunos que trazem uma experiência de vida, uma realidade cultural que nos chama muita atenção, né? Eles são muito disciplinados, são alunos esforçados do ponto de vista do esforço que eles fazem para aprender quando chegam no ensino médio nessa escola, e isso tudo me fez me interrogar. A escola tinha 3 perfis de aluno. O primeiro, o matutino, que era o período, era a única escola estadual e de ensino médio da cidade. No matutino eram alunos de uma classe social um pouquinho mais elevada. No período da tarde já havia a mescla de alunos chavantes e alunos, entre aspas, brancos, que essa é a denominação que eles usam lá, e alunos que vêm da zona rural. E alunos que frequentavam a escola com muito compromisso e distâncias de até 80 quilômetros para virem estudar. Saíam de casa às 10 da manhã para entrar 1h da tarde. E depois saíam às 17 para chegar em casa às 19h30. Então, e o aluno noturno, que em geral era um adulto que parou de estudar e estava vendo a necessidade de retomar os estudos sem muito compromisso, porque ele queria só a titulação que tinha completado o ensino médio. Diante dessa realidade, e eu sou padre, e assumindo o trabalho na paróquia, eu vi a realidade da falta de compromisso com a reflexão, né, da falta de compromisso com o pensar. E ofereci, na minha formação, que é na PUC de Campinas, eu ofereci um curso, né, no contraturno chamado LPT, né, Leitura e Produção de Texto. E a partir disso, nós fomos detectando algumas urgências no processo de ensino-aprendizagem e ainda mais em filosofia. Então, diante de tudo isso, das distâncias, das dificuldades, surgiu a possibilidade de eu ingressar no Profilo, lá em Campinápolis ainda, na Escola Couto Magalhães, e aí a gente conseguiu, né, essa reflexão, que já está bem encaminhada, mas gostaria de partilhar com vocês, mas que vocês procurassem pensar nesse contexto, né, que eu estou trabalhando, e por uma questão do comitê de ética, nós preferimos, segundo a orientação do professor, não trabalhar dados tão empíricos, mas trabalhar com uma realidade mais universal, porque envolvendo cultura indígena, envolvendo alunos e citando essas práticas, poderia ocorrer numa situação difícil de experimento científico, e o comitê de ética das nossas universidades são um pouco lento nesse processo de avaliação e autorização da prática da pesquisa, né? da prática do trabalho. Bom, vamos lá. Então, a minha área de concentração é o ensino de filosofia, na linha de pesquisa prática de ensino, e o título da minha pesquisa é A Atitude Filosófica na Prática de Ensino. Os textos, o filosofar e o pensamento filosófico. Eu estou procurando e fundamentando essa ideia de que o pensar filosófico tem um fio condutor, e que tanto num aluno indígena como num aluno de zona rural ou um aluno de cidade, todos têm esse feeling, essa realidade, esse momento que eu estou chamando de atitude filosófica. Então, a prática docente em filosofia, independente da linha escolhida, ou linha metodológica, ou linha temática, problematizadora de história da leitura de textos de filosofia, eu procuro salientar esse momento, esse dado muito importante
como nós estamos vendo aí muitos trabalhos, que existe um ponto muito importante nesta relação professor e estudante, e o professor precisa tomar, na minha visão, as rédeas desse processo, porque o filósofo é o professor, né? O conteúdo está ligado ao professor, mesmo que o aluno já tenha um contexto de pensador, um contexto, uma realidade filosófica que não está formalizada. Mas a condução dessa mediação está, na minha ótica, sob a responsabilidade do professor, porque em muitos casos, você, como professor, vai ser o único filósofo que o aluno vai ter contato na vida. E aí, só que ele já pensa, só que ele já tem autonomia, só que ele já produz alguns elementos filosóficos e que a gente precisa sistematizar e organizar isso. Bom, o meu problema, o uso de textos filosóficos são os recursos principais da mediação na prática de ensino filosófico no ensino superior. Mas tal exigência torna-se de pouca eficácia na educação básica, considerando-se o perfil do alunado das várias escolas e o grau de alfabetização. No entanto, é possível avançar na formação de atitudes filosóficas, estimulando a leitura de textos de diversas áreas e gêneros literários. No grupo que eu desenvolvia, no contraturno, eu trabalhava com notícias de jornais, trabalhava com notícias de rádio por links de internet, com obras de arte, e nós íamos problematizando os temas que surgiam nessa discussão, né, nesse curso, entre aspas, de leitura e produção de texto. Então eu preferi ficar com o aspecto da leitura e não me acentuar muito na produção de texto, embora fazia parte do processo de avaliação ou de verificação, o desenvolvimento e essa habilidade de colocarem no papel, sistematizado, aquilo que foi discutido nesse contraturno na leitura e produção de texto. Hipótese. O uso de textos filosóficos e também de textos de outros gêneros e áreas de conhecimentos são recursos pedagógicos da prática de ensino de filosofia, cuja utilização é mais recomendável para o desenvolvimento da atitude filosófica ou do pensar filosófico no ensino médio. O meu objeto são técnicas de ensino de filosofia com o uso de textos filosóficos e gêneros e saberes diversos. O objetivo primário é apresentar uma proposta viável para o uso de técnicas de ensino com aplicação de textos filosóficos e de gêneros e saberes diversos de conhecimentos, baseando-se em estudo de caso e apoiados em referências literárias sobre o assunto. A metodologia, a abordagem, um estudo de base literária de documentos relativos a planejamentos pedagógicos, relatórios avaliativos do ensino e da aprendizagem de casos em que foram aplicados textos para o desenvolvimento da atitude filosófica. Eu estou usando autores como o Serletti, como o Galo e a Lídia Maria Rodrigo, que sugere uma leitura analítica, há uma sugestão metodológica dessa leitura analítica, e estou somando a essa leitura analítica o processo metodológico sugerido por Silvio Galo. E aí estou tentando extrair da junção desses dois métodos pedagógicos, dessas duas atitudes pedagógicas, a prática do pensar filosófico. Então eu estou procurando esse fio, esse momento da relação professor-estudante e como que a gente pode ajudá-lo num pensar chamado filosófico. A metodologia de análise é uma interpretação hermenêutica e analítica dos conteúdos selecionados e organizados em protocolos de pesquisas. Temos algumas teses. O texto filosófico, que contém a produção da filosofia e a marca da autoria, é a primeira referência para o ensino de filosofia, cuja apropriação ou reprodução depende de mediações para assegurar o acesso na forma alfabetização filosófica.
e posterior desenvolvimento da atitude ou modo de pensar filosófico, que é um conceito trazido pelo Mário Porta. O Mário Porta é um leitor de Kant, tem um livrinho e um item que sugere esse novo conceito, modo de pensar filosófico. Terceira tese. Os textos de gêneros e áreas distintas da filosofia podem ser aplicados em aula de filosofia para auxiliar o progresso de estudantes de filosofia e o desenvolvimento dessa atitude ou modo de pensar filosófico. E nós temos uma quinta tese, que é a mediação do professor, pulei a quarta, mas a quinta é mais importante. A mediação do professor de filosofia pressupõe a aquisição de saberes da filosofia. E uma atitude filosófica, ou modo de pensar filosófico, quer dizer uma capacidade para abordar temas, formular problemas, realizar investigações de tipo filosóficas e produzir reflexões críticas, sempre referenciada à história da filosofia e ao seu conjunto literário. A mediação direta dos textos filosóficos fortalece a atitude filosófica, mas isso ocorre em estágios, em momentos do desenvolvimento do estudante. E esse domínio de competências básicas de leitura e essa aplicação de técnicas hermenêuticas podem ajudar na produção de sentido, de significado, de proposições e de conceitos filosóficos por parte do estudante. Então nós estamos a caminho, né, já estou aí com qualificação marcada e a gente tenta dar uma resposta diante dessa realidade. Hoje eu estou em outra cidade e mudou um pouco o perfil do alunado. Tem alguns indígenas, agora de duas etnias, Bororos e Chavantes, mas não é mais aquele problema que se acentuava, de como que a gente vai fazer esse canal entre filosofia e um indígena, que tem uma percepção diferente de mundo, embora esteja ali também para o desenvolvimento. Então são desafios que a gente encontra na realidade, e eu estou tentando confrontar essa parte teórica com a minha realidade. Tá? Muito obrigado. Bom dia, gente. Como vocês podem ver, eu não gosto muito de falar aqui, né? Então, o meu tema é sobre Foucault, né? Mais um, que ontem foi um monte. Mais um. E o primeiro capítulo do meu trabalho é sobre definir o que é esse conceito de cuidar de si. E para mim, quando eu comecei a escrever, era o capítulo mais importante, mas agora não é o mais importante. Por quê? Porque no segundo capítulo que eu vou fazer a transição, a tradução do texto, do conceito para o ensino, para a problemática do ensino. E em que sentido eu vou fazer isso? Pegar alguns autores como Rancière e o Mestre Ignorante, para mostrar como o professor explicador ele anula o aluno, ele faz o aluno ser dependente do professor, para que a própria existência desse professor possa ser válida. Nesse sentido, ele fala: se eu dou um texto para o aluno ler, por que eu ainda preciso explicar para ele? Será que ele não tem capacidade de entender por si próprio? Nesse sentido que essa tradução do cuidado de si para a educação vai ser no sentido de uma maior independência do aluno para o professor, para que ele possa buscar essa outra perspectiva. Que está ligado. O que é essa outra perspectiva? Está relacionado com a relação do conhecimento com o aluno. Em que sentido? O aluno preocupa com o conhecimento para ganhar nota, para passar de ano, para entrar no Enem, passar no Enem. Mas o que eu quero mostrar aqui é que isso tem que ser a consequência e não a finalidade do estudo. O estudo sendo como... É bom ter conhecimento por si mesmo
E não porque eu vou ganhar alguma coisa, vou passar no Enem, ganhar uma nota. Essa é uma outra perspectiva. O que é essa outra perspectiva? É mudar essa relação conteúdo, né, conhecimento do aluno. Eu não vou estudar mais só para ganhar nota, eu vou estudar para aprender. E em sala de aula, eu tento passar isso para os alunos, sendo influenciado pelo cuidado de si, do Foucault. Por isso que no segundo capítulo também eu vou trabalhar Paulo Freire e autonomia, Kant, emancipação. São os 3 principais autores do capítulo. E essa problemática da relação entre por que o aluno estuda para ganhar nota e passar e não está preocupado necessariamente se aprendeu ou não. Eu não vou responder no trabalho, porque eu acho que isso é um problema muito mais profundo e complexo, vai além do ensino, é uma coisa cultural e social, não dá para fazer agora. Então, o objetivo do meu trabalho vai ser o quê? Mostrar que há outros caminhos. Chegar no aluno, olha, você não precisa estudar só para passar. Que conhecimento, esse conhecimento que você está aprendendo, ele é capaz de transformar como pessoa? Você vai ficar uma pessoa melhor, você vai poder mudar a si mesmo através desse conhecimento? Não buscando uma utilidade mercantil, nem sei se posso falar isso, mas essa utilidade de passar no Enem, de passar do ano, ganhar 10, nesse sentido. Então, o objetivo do meu trabalho, ele mudou. Era uma coisa muito mais de falar o que é cuidar de si para os alunos, e agora é mais específico, tem a ver com conhecimento e como que o aluno lida com o conhecimento e como que ele poderia lidar com o conhecimento de uma outra forma. Nesse sentido. Obrigado, gente. Bom dia a todos, meu nome é Jair, como vemos ali na projeção, Jair Pereira Paim, sou professor da Escola Estadual Professor Ulisses Cuiabano, na cidade de Cuiabá. Meu orientador, professor Dr. Lívio Vogel. O título da minha pesquisa, Filosofia e Teatro, possibilidades para o ensino de filosofia no ensino médio. Bom, até chegar, né, na oportunidade de fazer o mestrado, eu já tinha em mente uma necessidade de pesquisar exatamente essa relação entre filosofia e teatro. A minha relação com o teatro começou não necessariamente na Escola Ulisses Cuiabano, que, como nós não temos uma aula por semana, eu sempre complemento minhas aulas em outra escola, né? Não consigo ficar em uma escola só. Então, eu estava numa escola chamada Eliane de Gigovi, e lá teve um evento cultural em que cada professor teria uma turma e desenvolveria uma atividade. Me veio a ideia de trabalhar com teatro de fantoche. E nesse processo de construção dos bonecos, da casinha onde os bonecos iam ficar para fazer o teatro, toda aquela brincadeira e a maneira com que os alunos foram se envolvendo no tema, como eles se envolveram enquanto grupo, né? Como eles mergulharam naquela coisa do teatro, a partir daquilo ali eu vi uma possibilidade de superar algumas dificuldades que nós temos em sala de aula, né? Por exemplo, eu vinha de uma prática não muito legal e eu precisava de certas experiências, precisava de certas práticas como na atividade do professor. Então, o comum era eu pegar um tema dos livros que são oferecidos ao professor pelo Estado, são oferecidos aos alunos, eu pegava um capítulo daquele livro e tentava trabalhar aquele capítulo no bimestre. Então, a gente ficava com o papel do professor explicador, tal como o nosso colega aqui tinha comentado. Eu pego o tema, pego o assunto, pego os textos, às vezes faço a projeção no quadro, vou comentando e explicando para os alunos, criando aquela lacuna entre aluno e texto. Por quê? Porque os alunos não leem. A maior dificuldade em sala de aula é essa
essa obrigação que os alunos têm de ler o texto, de ler o livro, de ler o conteúdo, só que eles não leem. A gente tenta superar essa possibilidade, essa dificuldade de leitura, colocando o questionário do fim do livro para eles responderem. Então, aí eles são obrigados a fazer a leitura e responder o questionário. Só que, às vezes, o ensino fica preso a isso, responder a questionário. Então, a minha necessidade era de superar isso, novas práticas para a sala de aula. Então, eu fiz algumas experiências a partir dessa primeira experiência com o teatro de fantoche. Mesmo com o teatro de fantoche, eu repeti novamente, mas junto com o teatro comum também, não o teatro de fantoche, eles vão para frente para representar. E em um certo momento eu tive a experiência de fazer uma oficina de teatro audiovisual com o Grupo Carmim, lá do Rio Grande do Norte. Então, foi muito enriquecedor para mim, que eu fiz no Sesc Arsenal, em Cuiabá, uma oficina, e eu vi a técnica de usar projeção, máquina fotográfica, celular, e projetar imagens no momento em que se faz a apresentação teatral, né? Então, faz parte da apresentação a projeção ali na parede. Então, usando as imagens com o texto com que os alunos trabalham, para mim ficou muito mais legal trabalhar em sala de aula. Foi uma experiência nova e que refletiu na qualidade de envolvimento dos alunos muito, muito além do que eu estava imaginando. Agora, eu uso duas formas em sala de aula. Uma, depende do perfil do aluno. Se o perfil do aluno é bom, os alunos são aplicados, eu dou o texto base em que eles vão ter que construir a peça. Eles vão compor a peça que vai ser representado por eles. Se eu vejo que esses alunos não são capazes de fazer isso, eu mesmo elaboro a peça, entrego para eles em tempo hábil para eles se prepararem, para ensaiar, decorar os textos, como vai ser a movimentação na peça e tal. E eu vi que isso aí mudou completamente o envolvimento deles com o tema, porque não tem mais aquela obrigação de ler um texto, eles vão ler a peça. E o conteúdo que eu quero trabalhar está embutido ali na peça, conteúdo filosófico. Então, eles se envolvem de uma maneira diferente. Um dos desafios na dissertação foi fazer essa relação entre filosofia e teatro. Então, nós sabemos que o teatro surge lá na Grécia, e filosofia quase concomitantemente, quase ao mesmo tempo, né? O teatro de início ele era um culto religioso ao deus Dioniso, e depois ele se transforma em fórmula de espetáculo. Então nós vemos várias relações. Por exemplo, teatro tem origem da palavra teoria. Filosofia é pura teoria, especulação no teatro nós vamos para ver, né? O teatro causa o espanto, tem a questão da catarse, toca as pessoas que estão ali, são espectadores. A filosofia tem esse papel também do espanto, de levar a pessoa a indagar o que é aquilo que ela está ouvindo. A diferença é que no teatro talvez imaginamos que o espectador ele é passivo, né? Então, os atores se preparam para a peça e a plateia fica ali apenas observando, olhando. Mas essa experiência do olhar traz aprendizagem. Então, no ato de ver, nós aprendemos. Eu vou usar para fundamentar as ideias a poética de Aristóteles, Jorge Dubat, Filosofia dos Mortos, a ideia de teatro de José Ortega y Gasset, Denis Guénon, o teatro é necessário. Então são esses atores que eu vou utilizar para fundamentar essa relação que eu tenho que mostrar entre filosofia e teatro. Então, bom, é isso aí. A ideia é isso que eu estou trabalhando, estou desenvolvendo. E é isso. Bom dia a todos. Eu sou Luiz Fernando e o título do meu trabalho é a prática do ensino de filosofia e a matriz de referência em ciências humanas do Enem. Ouvindo alguns de nós aqui, eu acho que é interessante expor também essa situação existencial profissional que motivou o meu trabalho. Eu sou professor hoje da Escola Estadual Raimundo Pinheiro da Silva. No momento me encontro de licença, justamente
para fazer o mestrado, né? O nosso estado, não sei como que os outros estados trabalham com isso, mas o nosso nos libera, né, pelo período do mestrado, nos dá uma licença e ficamos então dedicados integralmente ao estudo, né? Embora a atual gestão, embora isso seja uma lei, a atual gestão ela dificulta ao máximo esse nosso, como eles dizem, alguns, privilégio. E, inclusive, uma fala do nosso governador ontem, em um evento, nosso governador tucano, que a Unemat, a Universidade Estadual do Mato Grosso, não precisa mais de doutores, né? Tem doutores demais já, né? Ela precisa mais de técnicos, porque os técnicos sabem como fazer, e os doutores não, tá? Isso daí está divulgado na mídia e ele é candidato à reeleição, né? Só um detalhe. Mas, enfim, foi uma luta, até mesmo de alguns integrantes do sindicato, para que hoje o Estado do Mato Grosso mantivesse esse direito dos professores. Bom, também fui, até o início da qualificação, professor da rede privada de ensino, né? Então eu vivia dois contextos bem diferentes, tá? Na rede privada, aquela exigência massacrante de fazer com que os alunos passem no vestibular, onde ali a filosofia ela é apenas uma escrava, é uma serva, por exemplo, da redação, né? Muitos alunos chegam e falam assim: professor, ensina aí algum autor, algum filósofo, alguma frase de impacto para a gente usar na redação. É uma frase de efeito para a gente tirar 1000, né? E mesmo quando isso acontece, por exemplo, nós em uma escola privada lá da cidade, uma aluna tirou 1000 em redação 2 vezes seguidas. E somente 50 pessoas, a média de 50 alunos, tiram 1000. E ela disse que nas suas redações ela utilizou argumentos filosóficos, autores filosóficos, mas o crédito fica sempre para o professor de redação, né? Se bem que o professor também, meu colega filósofo também da UFMT, ele não se importa para essa questão dos créditos, mas eu vejo que é uma questão de justiça, né? Então, na educação privada do nosso estado, acredito que também é a realidade dos outros colegas, a filosofia ela fica condicionada ao Enem. Já na escola pública, eu percebia que um dos problemas que eu percebia, se aquilo que se ensina pelo professor, com base também nos livros didáticos, é o suficiente para que o aluno ele consiga, como diz a matriz de referência do Enem, ter a competência ou as competências e as habilidades específicas para ter um resultado positivo na prova. Mas atenção, não que eu considere que o Enem seja o parâmetro do ensino de filosofia. Mas, infelizmente, é uma realidade que faz parte. Essa regulamentação que é feita por meio de um exame, tá? Que classifica os alunos e que pode fazer com que os nossos alunos ingressem ou não no ensino superior, tá? Eu não vejo que o ensino médio ou que o ensino de filosofia deva ser apenas visto como propedêutico, como uma passagem para o ensino superior, tá? Mas é o objetivo de muitos dos nossos alunos o ensino superior e que, de preferência, o ensino superior público, para os alunos da escola pública, tá? E que isso seja feito via Enem, que os alunos tenham essa, de alguma forma, filosofem como finalidade da aula de filosofia e como uma outra consequência apenas, eles também se saiam bem no Enem. Tá? Então, o Enem, na minha concepção, ele não pode ser a finalidade do ensino de filosofia ou do próprio ensino, mas que se os alunos tiverem um desempenho positivo, que isso seja uma consequência possível. Então, esse foi o contexto que gerou essa minha inquietação de ver essa relação entre o que se ensina e o que o Enem exige, tá? E muito provavelmente nós aqui já entramos em contato com essa matriz de referência, que é muito genérica, que parte desse princípio pedagógico das competências e habilidades,
de Felipe Renaud, e como que isso se manifesta na escola. Bom, durante o desenvolvimento do trabalho, eu e meu orientador, nós resolvemos, da filosofia ou da prática do ensino de filosofia, escolhermos um tema filosófico, tá? Dentro dos temas possíveis. E nós escolhemos a filosofia política. Então, a partir desse momento da pesquisa, eu estou avaliando o tema filosofia política nos livros do PNLD 2018-2020, para ver como esses temas são tratados. Se numa perspectiva apenas, e não menos importante, histórica, se é uma perspectiva temática, problematizadora, se ela envolve essas três perspectivas. E, a partir dessa análise do material didático, também propor um capítulo de introdução ao tema de filosofia política para um livro didático, né, como a parte prática que o projeto do Prof. Filo exige. Tá? E eu fiz essa escolha da filosofia política diante da necessidade de se refletir filosoficamente acerca da política, claro, sem cair para a ciência política, que talvez a sociologia explique com mais, do ponto de vista mais objetivo científico. Tá? Diante de absurdos que nós enfrentamos, como o projeto Escola Sem Partido, que alguns aqui até citaram, e que a escola, sim, é um local genuíno para reflexão filosófica, até para que se rompam, por exemplo, preconceitos acerca da política, como a aberração que se fala constantemente contra os direitos humanos, que direitos humanos, tudo aquilo que vocês já ouvem, infelizmente, muito em sala de aula, e que nós, como filósofos, temos uma obrigação de refletir, de criticar concepções tão deterministas e equivocadas como essa. E eu fiquei ontem até com uma certa... O pessoal elogiou aqui a questão que o nosso estado tem a licença, porém eu fico com inveja dos estados que têm 2 aulas de filosofia por semana, enquanto nós temos uma, tá? E na escola privada, um dos fatores que me fez, inclusive, sair da escola privada, é que eu tinha que dividir uma aula por semana com sociologia. Então, a nossa média era de meia aula por semana, né? Então, como que você, de 15 em 15 dias, vai estabelecer, né, um processo de sensibilização, investigação, enfim, é muito difícil. Você tem que fazer uma eterna anamnese, um eterno retorno, porque o aluno já esqueceu quem é você, não, nem tanto, né? Já esqueceu do que foi falado, né? Qual era a proposta de 15 dias atrás, né? Então, nós temos esse problema também no nosso estado, é uma questão de luta dos professores de filosofia para ganhar esse espaço nas escolas. Então, fico muito feliz de participar aqui, de ter ouvido as experiências de vocês, e é isso. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os participantes desse evento, desse primeiro encontro nacional Prof. Filo. Eu sou o professor Aristides, o professor Roberto já me apresentou inicialmente. Estou vinculado a este programa, mas eu não sou professor da Universidade Federal, sou um professor ligado a uma instituição privada, instituição de ensino superior, e estou no programa por um outro vínculo, na verdade. Eu sou professor efetivo, era das 2 redes, Estado e município, e graças ao trabalho da Universidade Federal de Mato Grosso, que desde a década de 1990 fez um trabalho forte de formação de professores da rede para que a filosofia crescesse dentro do currículo, foi conseguido uma luta local, estadual, municipal, que os concursos acontecessem já no final da década de 1990. Então, eu fui concursado para o município de Cuiabá, para a educação básica,
já no final da década de 90, porque a secretaria estava convicta e os profissionais da rede desejavam a filosofia. Professor Roberto, professor Peter, professora Cristina, todos aqueles que trabalharam na ocasião, conseguiram contagiar Cuiabá sobre a importância da filosofia e a importância do profissional da filosofia. Aquilo que disse o Luiz aí, sobre essas conquistas das 2 horas, eu talvez tenha sido privilegiado, porque na rede municipal, trabalhando com a educação fundamental, ela era tão bem vista, que quando eu cheguei na escola, e olha que eu penei no início, lá em 1998, com a minha bicicleta, circulando de uma escola para outra, porque eu dava aula em todas as escolas e para todos os alunos da escola. Em termos de valorização profissional, 0, 50 minutinhos, mas o impacto da filosofia, aquela visão que foi deixada, né, na formação, e nós tínhamos uma opção pelo pragmatismo, pela teoria do Lippmann, pela abordagem da filosofia para a criança, os professores contagiados por aquilo, e o resultado de cada trabalho fez com que eu conseguisse 2 horas. Essa luta local, mas eu consegui, porque foram contratados 3 professores, os outros não tinham essa formação, a filosofia continuava chata, eles continuaram com 50 minutos. Eu, nas escolas em que trabalhava, consegui 2 horas, diminuiu o número de alunos, diminuiu o número de escolas, e eu consegui, com dignidade, me exercer. Estou até hoje no município de Cuiabá. É por isso que, na minha fala inicial, eu não fui convidado por acaso, nós temos uma relação duradoura. No histórico da UFMT, a formação agora, o Prof. Filo começa em 2017, mas há bastante tempo que Mato Grosso fez uma opção. Houve um refluxo disso daí. O nosso curso de graduação em filosofia começou em 2000. O encontro político entre o ensino superior e a educação básica esfriou, e isso não é bom, isso é muito ruim, eu sou prova disso. A relação diminui, e também a influência política, a nossa influência política, a visão sobre a filosofia, ela fica pior. Então, diminuíram, houve mudanças, inclusive para a esquerda, porque a secretaria foi ocupada por secretários de esquerda, o PT esteve na Secretaria de Estado, mas não melhorou a filosofia. Nós não estamos falando mal da questão partidária de forma nenhuma. Eu acho assim que depende muito da relação que nós estabelecemos. A Universidade Federal, talvez ela não tenha conseguido, né, professor Roberto? Por novos convênios, por novos acordos. Estou falando aqui da filosofia. Não conseguiu impactar profundamente sobre isso. A maior dificuldade é cada vez que muda o secretário de Educação, você tem que convencer outra vez, porque a primeira coisa que o secretário de Educação faz é anular o que o secretário anterior tinha aprovado. Então, é um eterno retorno, tentativa de retornar à filosofia, porque muda o secretário de Educação toda hora. Não importa qual seja o partido, a luta permanece sendo sempre a mesma. Eu até desenhei essa coisa aqui, né, esses elos entre a filosofia e o ensino da filosofia. Tem um elo que não pode faltar. Se faltar o professor com uma identidade, se o professor de filosofia não for um profissional da educação, e aqui tem uma coisa que precisa ser dita com muita força, a nossa presença ela tem que ser política. O ensino da filosofia ela é política. A gente tem que saber, por exemplo, que o atual ministro da Educação, eu estava brincando ontem com o pessoal do nosso grupo, você sabia que ele é lá de Manaus? É um advogado que foi fazer uma tese em Juiz de Fora sobre como é que se diz, avaliação institucional para mudar a política em Manaus, e agora está num cargo lá em cima. A gente brinca, né, que ele está lá só para cumprir as ordens, né? Mas a gente precisa saber, essas pessoas ocupam cargos, elas mexem na LDB, elas vão mexer nas diretrizes curriculares nacionais, elas vão mexer na BNCC. Todas as discussões que a gente está fazendo aqui, que parecem muito teóricas, elas são, na verdade, políticas sempre. Mudando uma palavra na LDB, você muda depois as pessoas que estão ali
Conselho Nacional de Educação, eles vão alterar também os termos das resoluções. E a BNCC vai se transformar no impositivo. Ainda que o professor de filosofia esteja previsto na LDB como uma exigência, ainda que a disciplina de filosofia entre para o currículo, mas a gente não vai poder ensinar filosofia, porque esse desenho de competências ele é uma mistureba, né? E se a gente não souber lidar com isso tecnicamente, conceitualmente, intelectualmente, a gente vai mesmo se perder. E essa questão da valorização do profissional e esse problema do nosso espaço no currículo e na instituição, ela permanece comprometida. Então eu digo que a questão do ensino da filosofia é uma questão de consciência mesmo política. O ensino de filosofia tem que ser compreendido dessa forma. Nós precisamos discutir a questão do profissional. Nós precisamos discutir, agora que a gente está no Prof. Filo, quando a gente fala da filosofia, do ensino da filosofia, e a gente vai para os laboratórios, a gente tem que saber qual é o elo, qual é a ligação. A gente não pode continuar se perdendo nisso daí, não. Eu dou as 2 disciplinas, e nós temos depois as disciplinas de projeto, de pesquisa, as optativas. Mas uma coisa que a gente percebe é a eterna dúvida, né, que não sai da cabeça do aluno de filosofia. Ele fica sempre nessa, e agora o que é que eu faço? Ele entra com um projeto para na verdade, fazer uma dissertação teórica. Ele não está preocupado com a escola. E a gente está com dificuldade, né, porque já foi dito aqui também, né, a reflexão filosófica ela é sempre um sobrevoo. E a gente não entende a importância de fazer, sim, sobrevoo, mas sobrevoar planificando a realidade, para usar um termo da pragmática revolucionária do Deleuze e Guattari. A gente precisa planificar a realidade, né? O imaginário institucional do Castoriadis, né? Nós criamos a realidade, né? Esse nosso imaginário ele é criativo. A gente precisa continuar refletindo de maneira efetiva para transformar a realidade. Então, isso é muito difícil, porque a realidade ela é muito dura. O Alexandre deu aqui um exemplo de que o Mato Grosso é multifacetado. Cara, entra numa sala, você encontra 2 etnias indígenas, os filhos dos empresários do agronegócio, os filhos dos pequenos agricultores, dos campesinos. Vai dar aula para ver se é fácil de filosofia. Tenta entrar num tema de política para ver como é que você se sai. Então o desafio ele é imenso, né? Olha a figura, olha o profissional que precisa estar ali. Se ele não tiver noção do seu papel, se ele não tiver noção da importância da escola, então quem é que nós estamos formando no Prof. Filo? Será que a gente vai continuar discutindo essas coisas menores? A filosofia não vai entrar se a gente continuar brigando por alguns campos de especialidades, por algumas teorias e por alguns autores. A gente precisa, de fato, estar apaixonado pela filosofia, precisa estar engajado, precisa ser militante político. Eu queria, na minha fala, e também para encerrar, para a gente ganhar tempo, já começamos atrasados, essa é a primeira coisa que eu acentuei. O Alexandre colocou aqui um problema que eu acho que é bom explanar aqui para todos. Comitê de ética, né? Comitê de ética em pesquisa. As nossas pesquisas, eu estou feliz por este encontro, disse o professor Roberto, estamos no mesmo barco, todos, no Brasil inteiro. Os projetos, eles entram e a gente avalia, a gente fica triste. Eu fico triste com essa banca de homens. A gente quase não viu meninas aqui, a gente quase não viu mulheres. Eu fiquei triste, porque nós desqualificamos mulheres, já vieram poucos e nós desqualificamos, porque o nosso critério foi muito rígido, o nosso filtro foi muito rígido. A gente quer que as pessoas tragam projetos prontos e prontos para aquilo que está previsto para o Prof. Filo. Mas os alunos que saem do curso de filosofia não sabem fazer projetos, integrando a área da filosofia e esse campo maravilhoso que é da educação, que nos obriga a pensar a prática curricular. Então nós desqualificamos porque a gente foi rígido demais. Agora, existe a possibilidade da gente acolher os projetos e trabalhar. Isso demora.
Não demora um semestre, às vezes demora um ano, porque quem faz o projeto não é o professor, ainda que eu saiba, não sou eu que faço. O aluno tem que ter essa consciência de produzir o seu projeto e realizar a sua pesquisa, mas ele vai produzir o projeto no curso da execução do projeto. Ou seja, ele está sempre reiniciando. Nós temos essa dificuldade. E projetos como o do Alexandre, que envolve povos indígenas, quem sabe de comitê de ética compreende, sabe que um projeto como esse, ele tem que ser submetido e ele vai para onde? Ele não vai para o CEP. Ele vai para o CONEP. Né? É um projeto especial. Por se tratar de indígenas. Né? Então, assim, e demora. Se ele não fizer um bom projeto, se ele não indicar que esse projeto está respeitando os participantes da pesquisa, não demora um mês, demora 2, 3, até ele fazer a correção, até ele aprender a fazer. Então, como é que a gente vai lidar com essa questão da ética em pesquisa? Como é que a gente vai lidar com essa questão dos projetos que têm que ser bem feitos? Isso vai demorar um pouco. Né? Agora... Nós discutimos muito isso na aula de laboratório e eu estou vendo que os colegas aqui estão desenvolvendo pesquisas práticas e eu conversei com o professor Roberto, que é o nosso coordenador. Enquanto dá certo e você aplica e vai tudo bem, beleza, não precisa passar por comitê. E se no meio do processo dá alguma confusão, algum pai não entende e você corre o risco... E aí algum professor, por falta de compreensão, denuncia dizendo, olha, isso que o professor está fazendo não tem aprovação dos pais, está tirando foto, está filmando, está dando certo. Então a gente não conta com o contraditório, né? E é um risco. Por isso a gente teve que universalizar o tema do indígena para não pegar casos tão específicos. Porque se dá certo, ótimo, não precisa de comitê de ética. E o se? Né? Se acontece alguma coisa, você como pesquisador não está respaldado. Foi uma grande discussão nossa no laboratório de ensino e o professor, eu abri mão de tocar em casos específicos, de pôr fotos, de pôr filmagem, alguma coisa do tipo, porque corre-se o risco de alguma exposição e algo no meio do caminho não dar certo. Fico contente pelos colegas que estão dando certo, né? Estão fazendo, mas eu ressalto aqui que o prof precisa pensar, né, que é uma preocupação minha ou do grupo aqui, essa questão do laboratório e de exigir o recolhimento de dados com a experiência, porque o aluno aí está sendo objeto de pesquisa. Né? Então, como fazer isso daqui para frente, podendo ocorrer qualquer conflito ou dificuldade no desenvolvimento da pesquisa, enfim. Obrigado, Alexandre. Já foi dito ontem da necessidade da gente aproximar a educação e a filosofia, mas os cursos de graduação em filosofia precisam estar mais atentos a isso, porque esse aprendizado começa lá atrás. Né? Não vai dar para resolver esse problema agora no programa de pós-graduação. O tempo é muito curto, é exíguo, e o profissional já está ali. Ele precisa fazer a pesquisa, ele precisa concluir. São 2 anos. E para que a pesquisa seja séria, ele precisa acolher, ele precisa usar a metodologia adequada de análise. Isso tudo é muito importante. Eu quero encerrar minha fala agradecendo novamente a todos, passando a palavra ao professor Roberto. São algumas, na verdade, preocupações que a gente tem, porque nós somos apaixonados pela filosofia e temos a consciência de quão grande ela é para a formação no sentido forte mesmo, né, do povo brasileiro, tá bom? E dizendo que nós somos muitos, mas nós somos um. Existe uma unidade nessa diversidade e Mato Grosso está aqui para somar. Muito obrigado. Só para encerrar, né? Nós somos poucos, mas a gente está unido, não estamos nos matando entre si. Tá? Obrigado a todos.